Bom, vamos começar com os disclaimers, né? Tem algumas coisas aqui que eu preciso deixar avisado, para que o pessoal não fique muito emocionado depois, né? A gente está numa época que as pessoas se emocionam com muita facilidade, e eu queria deixar algumas coisas bem claras, assim, porque o assunto hoje ele é um assunto um pouco sensível, né? Essa luz aqui tá me incomodando. Ficou melhor, né? É um assunto um tanto quanto sensível, então eu queria deixar esses disclaimers aqui para o pessoal não ficar emocionado, né? O primeiro disclaimer de tudo é que você que está assistindo agora, vai ouvir podcast, ou que vai ver no YouTube, enfim, eu não estou falando diretamente de você, tá? Eu provavelmente não te conheço. Então tem algumas situações aqui que eu vou descrever e que tem gente que às vezes fica chateada, né? Não sei o que, hoje em dia a questão da internet, a interpretação de texto, de texto e de vídeo e de áudio, né? Ela fica um pouco prejudicada pela dinâmica da coisa, né? Então é tudo muito rápido e tal, então o pessoal às vezes vê um negócio e às vezes quer reclamar antes de entender. Então, no fundo, eu não sei quem é você que vai estar assistindo isso aqui, eu não conheço a sua vida, então é impossível que eu esteja falando com você, ou criticando você, falando alguma coisa desse tipo, tá? Esquece isso. A segunda segundo disclaimer que eu queria falar é que a ideia dessa live é tentar jogar a luz num cantinho que talvez você esteja tentando esconder, né, de você mesmo, não de mim ou de ninguém, de você mesmo. É um cantinho que às vezes a gente não gosta e que tá dentro da gente. É um cantinho que tá ali meio empoeirado, meio despercebido e tal, e que você finge que não existe. Conforme eu for falando aqui, talvez você se obrigue a olhar para esse cantinho. Na verdade, esse é o objetivo da aula, né? É que você tome ciência de algumas coisas e às vezes a ciência de algumas coisas que não é tão agradável, que talvez você não tenha tanto orgulho assim, tá? Mas não é nada pessoal, é só que é o objetivo mesmo. No final das contas, se a gente conseguir sair dessa aula aqui com esse objetivo, né? Falar, olha, então eu olhei aqui, tem um cantinho ali, realmente tá meio mal cuidado, então eu vou começar a jogar a luz nele, vou começar a cuidar dele melhor. Já vai ser, eu vou considerar que meu objetivo foi alcançado, tá? E o último disclaimer é que, assim, mesmo que você se considere um pai meio egoísta, meio possessivo e tal, conforme a gente for desenvolvendo aqui o conteúdo, não tem motivo para pânico, tá? No final das contas, a gente é cheio de defeito mesmo. Então, conforme a gente vai tomando ciência dos defeitos e a gente vai entendendo, cara, isso aqui é um problema, eu preciso resolver isso, a gente vai trabalhando nisso ao longo do tempo, né? A gente é cheio de problema, todo mundo é, então não precisa ficar se martirizando porque por algum motivo você... eu falei alguma coisa, você lembrou de alguma coisa prática do seu dia a dia com seu filho e tal, e se sentir mal. A ideia não é essa. A ideia é que você tome ciência da coisa, né? E aí a partir disso a gente começa a melhorar, né? A partir da ciência que a gente toma. Se a gente fingir que aquilo não existe, ou nunca tentar observar isso, a gente vai melhorar nunca. Então, no final das contas, o objetivo dessa aula aqui é exatamente isso. Pode gerar um certo desconforto, mas eu confio que você vai conseguir lidar bem com isso, né? E assim, no fim das contas, a ideia é que a gente consiga melhorar. Então, esses são os 3 disclaimers que eu tinha para fazer antes da gente começar com uma pergunta muito profunda até, né? A gente já começa já com os 2 pés na porta. E a pergunta que eu queria fazer é se você ama seu filho realmente de forma incondicional. Se existe esse tipo de amor incondicional dentro do seu peito em relação ao seu filho. Essa é a pergunta que a gente precisa responder. E aí a gente fica sempre muito tentado, né, a falar que sim, a falar que é óbvio, a falar que é claro, a falar que,
né, não faz nem sentido essa pergunta, né, Rafael? Pô, como é que você vai questionar se existe essa possibilidade? Claro que é um amor incondicional. Só que acontece que, às vezes, muito do nosso amor pelos nossos filhos, ele tá quase sempre, né? Ele tem um componente, presta atenção, não estou dizendo que é só isso, tá? Mas existe um componente que é motivado pela posse do filho, né? Pelo meu filho. E motivado por controle. Então, se você acredita piamente, você tem nenhuma dúvida, nenhuma, de que você ama seu filho incondicionalmente, talvez aquele cantinho que eu falei, que existe no fundinho do seu inconsciente ali, talvez você já tenha esquecido que ele existe de verdade. Porque, na maioria das vezes, como eu disse, existe um componente de posse, um componente de controle. E aí, quando você para pensar de onde vem esse componente de posse, né, do meu filho vai fazer isso, meu filho vai fazer aquilo, meu filho vai fazer tal coisa desse jeito, dessa forma, porque eu quero e tal. Quando você para pensar de onde vem esse tipo de sentimento, né? De onde vem essa... Por que eu tô falando que provavelmente isso deve estar acontecendo? Por que provavelmente isso tá dentro de você? Porque, na maioria das vezes, o que acontece quando um filho chega? A gente tem umas brincadeiras, a gente enquanto sociedade, né? Existem umas brincadeiras. Kelly, Ricardo, boa noite. A gente tem umas brincadeiras, né, que às vezes acontece assim, a pessoa vai ter um filho e fala, puta, tá fudido, acabou sua vida, e não sei o que, você tá ferrado, nunca mais vai dormir, vai só gastar com fralda, existe essa coisa do folclore normal da nossa sociedade que é baseado em fatos, né, assim, realmente, o que acontece quando chega um filho, né, o seu tempo fica escasso, o seu gasto não para de aumentar, você passa muitas noites sem dormir, isso, né, não tem muito como negociar isso quando é bebê e depois vai crescendo e tal, mas a gente, no final das contas, a gente acaba sempre perdendo um pouco de sono, por mais que seu filho seja mais velho, né, 5, 6, 7 anos, sempre tem aquelas noites que passa mal, tem uma gripe, tem uma doença, não sei o que, então você vai, né, ter menos noites de sono do que você teria sem o filho, você provavelmente vai sofrer de um cansaço crônico, se você está fazendo as coisas do jeito certo, né? Se você não bota o menino na frente da tela e deixa ele para você descansar, provavelmente você vai estar sempre cansado, né? Então, é uma coisa normal de acontecer. E tem um quinto componente que acontece às vezes não, mas é muito comum que tenha julgamento de parente, né? O pessoal começa a falar, começa a te apurrinhar. Você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, você tem que fazer de outro jeito. Não só parente, né? Vizinho, colega de trabalho, enfim, tem isso tudo. Tem que fazer tal coisa, tem que fazer, não é possível, isso aqui você não fez, isso aqui não você tá fazendo errado, isso aqui não... Então é um ambiente de muito estresse, né? Quando um filho chega, você tem menos tempo, você tem mais gasto, você tem menos energia para fazer hobby, fazer alguma coisa que seja divertida para você, você passa a noite sem dormir, você tem um cansaço crônico durante pelo menos uns 2 primeiros anos, aqui isso aí não passa mesmo, é um cansaço que não passa, e esse julgamento externo, né? E aí, nesse turbilhão de coisas, esse monte de coisa acontecendo, você é responsável pelo seu filho, você cuida, você dá tudo de bom e do melhor, você dá atenção, você perde noite de sono, e aí aparece no peito um negócio complicado, que é meio que justo que aconteça, mas que é a origem de uma coisa complicada que a gente vai falar aqui hoje, que é aquele instinto, né, uma voz interna que diz assim, é bom esses filha da puta me darem valor, porque eu tô me fudendo, eu tô acabando com a minha vida, eu tô destruindo a minha vida, eu não sei nem mais quem que eu sou, não sei que hora que eu durmo, não sei que hora que eu acordo, eu trabalho virado, eu tô fudido, meu dinheiro tá acabando, eu não tenho mais dinheiro para não sei o que, dinheiro para não sei o que lá, não tenho tempo para nada, então é bom esses meninos me darem valor, porque eu tô fazendo de tudo, do bom e do melhor, e não sei o que, e eu tô fazendo, e eu tô correndo atrás, então, portanto, esses meninos vão ter que me dar valor. E geralmente o que é dar valor? Fazer o que o pai quer, né? O que o pai e a mãe querem. Então,
percebe que é um mecanismo assim, que é razoavelmente natural que aconteça, né? É um ciclo, né? O menino chegou, te deslocou totalmente da sua existência, da sua vida, da sua rotina, e aí você dá o seu melhor, claro, e aí você fica com aquele sentimento de que precisa existir uma espécie de gratidão, né, do seu filho com você, e que, portanto, essa gratidão precisa aparecer na forma de, assim, de ser obediente, de ser bacana, de ser bonzinho, de ouvir você, de te dar importância, de te deixar feliz, enfim, de ajudar do jeito que você acha que tem que ajudar, de fazer as coisas que você acha que tem que fazer. Então, é um negócio meio natural, né? E aí, o que acontece quando os filhos, né, decepcionam a gente? Quando eles saem de um jeito diferente que a gente imaginaria, ou quando eles não obedecem, ou quando eles não ajudam em casa, ou quando eles não dão valor. O que acontece isso? A gente fica puto e a gente se decepciona. E aí a primeira coisa que a gente fala, vocês são os ingratos. Um bando de ingrato, porque eu limpei a sua bunda não sei quanto tempo, porque eu perdi noite de sono. E aí o que isso vai gerando? Isso vai gerando um sentimento de que, a ideia de que punir o filho, né, seja castigo, seja com grito, seja com, enfim, qualquer tipo de mecanismo de punição, que é totalmente justificado. Que você ficar com raiva dele é totalmente justificado. Que você, sei lá, ficar sem falar com ele é totalmente justificado. Afinal de contas, ele está sendo ingrato com você, certo? Você fez tudo o que existe do melhor no mundo para ele. Ele está sendo ingrato. Então, porra, vou parar de falar com ele, não vou nem olhar na cara dele, porque é um absurdo o que ele está fazendo comigo. Aí você se afasta, não é verdade? Aí vai criando uma separação entre você e seu filho, né? Eu lembro, tem uma frase que a Perla sempre fala, né? Dos meninos aqui, quando às vezes tá os dois assim comigo, e aí eles gostam de ficar pulando em cima de mim e tal, e ela tenta pegar e diz, não, papai, não sei o quê. Ela fica puta, né? Eu engordei 20 quilos pra parir esses meninos, não sei o quê. É uma frase que ela repete com frequência, né? E realmente é verdade, né? O Heitor até que não, mas o Rafa, ela realmente engordou quase 20 quilos. E aí, quando ele se comporta de um jeito que ela não quer, né? Quando ela acha que não deveria ser, ela fica puta, né? Porque eu me fudi e tal. Né? Como eu disse, é um sentimento normal, tá? Isso é muito difícil a gente conseguir se desvencilhar desse tipo de sentimento. Então, o que acontece? O problema todo é que esse raciocínio, presta atenção nisso aqui, que isso aqui com certeza já aconteceu com você. Esse raciocínio, assim, me ferrei muito para conseguir certas coisas. Portanto, essa coisa me pertence e eu mereço ser dono dessa coisa. A gente faz muito isso para coisas, né? A gente faz isso muito para carro. A gente faz, por exemplo, um parcelamento muito grande do carro. Aí, porra, se ferra para pagar e aperta aqui, aperta ali, não sei o que, no final das contas. Quando consegue pagar, fala, porra, meu carro, caramba, não sei o que, bate no peito, meu orgulho, meu carro, isso aqui eu consegui, ralei pra caramba. Apartamento, né, às vezes tem pessoa que age assim também, financia muitos anos e tal, e quando consegue pagar, tem aquele orgulho de que aquela coisa é minha, é fruto do meu trabalho, é fruto da minha batalha, é fruto da minha ânsia, da minha garra, da minha vontade. Faculdade, né, também, às vezes tem pessoas que ralam muito para conseguir fazer uma faculdade, trabalha o dia inteiro, faz faculdade à noite, ou o contrário, né, trabalha à noite, faz faculdade de dia, e aí aquele sentimento. Só que o problema é quando a gente faz isso com o filho, né, porque o filho não é uma coisa. O filho, na verdade, ele é uma pessoa. Às vezes existe um sentimento muito estranho quando a gente lidar diretamente com o filho. Fala, Xará, boa noite. Quando a gente lidar diretamente com o filho, que a gente esquece que ele é uma pessoa. A gente vê meu filho, meu menino, meu garoto, meu filho. Mas é uma pessoa. Não é uma pessoa ainda formada, não é um adulto, mas é uma pessoa. Ela tem ali toda uma semente, né, que vai florescer e vai se tornar um ser humano adulto, com vontades, com desejos, com preferências e tal. E aí, assim, se você ainda tem algum tipo de dúvida de que você age desse jeito com seu filho, eu queria que você fizesse
um raciocínio aqui comigo. E eu acho que você vai chegar à conclusão de que realmente você age no sentido de posse, no sentido de confronto com seu filho mais do que deveria. Você quer ver uma situação muito comum? Deixa eu só beber uma água aqui. Uma situação muito comum que eu tenho certeza que já aconteceu com você. Então, quando acontece de você tá lá com seu filho e tal, e ele tá, sei lá, tomando água, e aí ele entorna a água, ele tá prestando atenção, tá olhando, ele entorna, suja a mesa, tudo, ou pior ainda, né, suco, às vezes um negócio açucarado, refrigerante, dá aquela confusão, não sei o quê. Nossa primeira reação, né, é, pô, fulano, olha só o que você fez, presta atenção, não sei o que, né? Isso sempre foi relativamente normal, né? Quando a criança faz uma merda, olha pra ela e dá um esporro. Fala, poxa, presta atenção, não sei o quê. Às vezes tá correndo com alguma coisa na mão, deixa cair. Às vezes derruba alguma coisa, derruba um prato, derruba um copo. Enfim, coisa de criança. Mas que a gente, né, tem o ímpeto de querer dar um esporro na criança. Às vezes, coitada, ela não tem nem a formação ainda cognitiva e motora para realmente conseguir levar um prato, levar um copo... E vai cair mesmo, acontece. Agora, para pensar quantas vezes você estava recebendo uma visita, um amigo, né, um adulto, e algum adulto na sua casa entornou alguma coisa, fez alguma merda, derrubou um copo, derrubou alguma coisa, quebrou alguma coisa da decoração da sua casa, sei lá, alguma coisa de louça, enfim. A gente nunca na vida passou pela nossa cabeça em dar um esporro no adulto que faz uma coisa assim. Dar um esporro no adulto que, sei lá, tropeçou e escorregou, esbarrou e derrubou alguma coisa. E cagou nossa sala inteira. E cagou nossa cozinha inteira. Nunca na vida a gente tem o ímpeto de dar um grito com um adulto que faz uma merda. Mas com o nosso filho a gente tem. Por quê? Porque é meu. Então, se é meu, eu posso fazer o que eu quiser, né? Então, assim, deu para entender até aqui, assim, o raciocínio? Da onde que vem toda essa questão? Por que isso é natural? Por que isso é normal? E aí, por que é importante que a gente jogue luz em cima disso? Porque a gente fica num fluxo, né? Fizeram assim com a gente faz com o próximo. Fizeram assim com a gente faz com o próximo. Fizeram assim com a gente faz com o próximo. E a coisa, a gente não quebra o ciclo, né? A ideia é que a gente tente entender certas coisas pra gente não ficar repetindo de forma robótica tudo o que aconteceu com a gente, pra gente poder, né, ser pais melhores e que os nossos filhos sejam pais melhores que nós e que nossos netos sejam pais melhores que... Entendeu o raciocínio? A ideia é mais ou menos essa. Então, se a gente toma ciência de que existe uma coisa que está acontecendo e que a gente não tinha notado, já é um grande marco, né? Aí sempre vem aquela pergunta, né? A dúvida de sempre, assim, que geralmente eu vejo o pessoal... Toda vez que sai esse assunto, o pessoal sobe nas tamancas e começa assim... Mas como é que eu vou fazer para educar meu filho sem punir ele? Sem controlar o que ele faz, sem ter esse tipo de coisa. Como é que eu vou fazer para educar? Porque educar, né, o menino fez um trem errado, você vai lá, pune ele com alguma coisa, que é para ele aprender que não é para fazer aquilo, e aí ele para de fazer. Só que não funciona assim, né? Só que não funciona assim. A gente faz isso direto e não funciona, e a gente continua fazendo, e se alguém chega e fala, cara, eu acho que isso aqui não deveria ser desse jeito, as pessoas se assustam, né? As pessoas, mas como assim? Mas como? Não tem jeito, eu preciso punir meu filho, preciso controlar meu filho, preciso colocar ele dentro de uma gaiola para que ele faça só o que eu quero, para que aí sim eu vou estar educando. É que na verdade isso não é educar, né? Na verdade isso é uma outra coisa, você está condicionando ele através de um castigo, sei lá, alguma coisa. E assim, na real, pode até funcionar por um tempo, né? Vai funcionar para algumas coisas, mas não é bem isso que a gente está querendo aqui, né? Tem muitos pais que, quando a gente comenta esse tipo de coisa, eles ficam muito bravos, porque a ideia que eles têm é que, como eles não foram
criados com uma certa liberdade, às vezes, antigamente as coisas eram muito a ferro e fogo, né? Então, se eles não fizerem isso com o filho, isso que eles receberam dos pais e que deu certo, né? De alguma forma acabou dando certo, de que a vida do filho dele vai ser sexo, drogas, rock and roll e todo tipo de perversão, e que isso não vai ter fim, e que o menino vai acabar na Cracolândia com 22 anos de idade. Né? Então, portanto, para evitar uma tragédia desse tipo, do meu filho estar na Cracolândia com 22 anos de idade, eu posso usar todos os artifícios que eu achar que eu devo usar, entre eles, sei lá, medo, né? Eu posso botar medo no meu filho, posso incutir culpa nele, botar culpa nele, tá vendo? Porque você faz isso, 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 tá vendo o que você faz, tá vendo o que você causa, tá vendo? Por isso que você não presta atenção, olha só o que você fez, você estragou a festa aqui, ó, tava todo mundo se divertindo, você quebrou um prato aqui, teve que parar a festa para limpar a merda que você fez, tá vendo isso aí? Ou então até umas chantagens emocionais, né, que a gente às vezes vê acontecendo e tal. Isso tudo acaba sendo válido na cabeça de alguns pais, porque, na verdade, ele está evitando um mal pior, né, um mal maior, que seria a vida do filho ser uma completa Sodoma e Gomorra, porque ele não foi duro com o filho, né? Então, a gente sabe que onde que isso vai dar, né? E aí a gente vai entrando aqui em alguns conceitos que, se a gente não sabe isso aqui, a gente começa a tatear no escuro, né? Quais são os principais problemas que vão gerar comportamento de jovens e crianças? Vocês já ouviram falar disso? Olá, Bianca, boa noite. Quais são os principais problemas que, assim, você consegue resumir, né, em 3 tópicos? Quais são as fontes geradoras de problemas nos comportamentos dos jovens ou crianças? Eu separei 3 aqui. Provavelmente tem mais alguma outra, mas essas 3 a gente consegue pegar, sei lá, 90% das fontes dos problemas de comportamento. E aí, eu começo, a primeira de todas, né, é a falta de informação ou falta de experiência, né? E no caso teria estar junto, né? Não tem experiência na vida para lidar com certas situações, então ele não vai conseguir aprender como fazer, como se comportar naquelas situações. Então, é muito comum, por exemplo, que a criança ela se comporta às vezes bem dentro de casa, né? Tá tranquilo dentro de casa, tem a rotina, tem do jeito certo ali, e aí vai para casa de alguém, vai para casa de outra pessoa, viaja para um outro lugar, sai do ambiente dela, ela começa a se comportar de uma forma estranha. Na verdade, o que ela está fazendo, e criança faz mesmo o tempo todo, é só você observar 10 minutos uma criança, você vai ver que ela faz isso o tempo todo, que é testar os limites, né? Dentro da casa dela, ela já testou vários limites e ela viu até onde pode ir em certas situações. Ela sabe, não só em certas situações, mas com as pessoas diferentes. Por exemplo, a criança sabe o que ela pode fazer com o pai, né? O que o pai, até onde o pai deixa e até onde o pai não deixa. Se o pai saiu, chegou a mãe, ela sabe exatamente até onde a mãe deixa, até onde a mãe não deixa. Ela sabe se entender com o ambiente, ela sabe mais ou menos quais são as regras de conduta, se ela tem ali, né, uma condução boa sendo feita pelos adultos. E ela sabe que as pessoas diferentes vão agir de formas diferentes com ela, vão, né, educar ela de forma diferente, vão permitir coisas diferentes, vão proibir coisas diferentes. Quando ela sai de um ambiente, né, que ela já conhece e vai para outro, talvez ela tenha esse comportamento de testar, falar, olha, eu estou num lugar diferente, tem outras coisas acontecendo, então deixa eu testar tudo de novo, para ver o que pode e o que não pode nesse lugar aqui. Então é muito comum que a criança, assim, ela, pela falta de informação, né, do ambiente onde ela está, falta de experiência naquelas situações, que ela tente testar o ambiente e aí dê alguns problemas de comportamento. A segunda fonte de problema de comportamento de criança e jovem é a falta de capacidade mesmo, capacidade biológica, bioquímica. O cérebro não está formado para certas coisas. Existem algumas decisões que a gente vai conseguir maturar perfeitamente num cérebro adulto lá pelos 22, 23 anos.
Eu não vou saber de detalhe agora, porque eu não estudei neurociência, mas eu sei que tem algumas coisas que jovens não conseguem... Presta atenção, não é que eles não queiram, não é que eles sejam imaturos, é que não é para conseguir mesmo, é o normal. De 22 a 23 anos é quando o cérebro está terminando de ser formado para algumas situações. Então, imagina a seguinte situação, você está brincando com seu filho, sei lá, tem 12 anos, 13 anos, tá brincando com ele e tal, não sei o que, aí você deixa com ele alguma coisa de valor, sei lá, um relógio, deixa o celular com ele, alguma coisa assim. E aí você tá jogando bola com ele, sei lá, aí joga bola no outro dia, ele pediu para ver o celular, pegou o celular, botou no bolso aqui e tal, vamos jogar mais, vamos jogar mais, beleza. Deu um intervalinho, volta a jogar bola. Final do dia, você vai ver seu filho perdeu o seu celular. Perdeu o seu relógio, perdeu o seu, sei lá, o seu cordão, alguma coisa que você deixou com ele. Pergunta, a culpa é de quem? A culpa é da criança, do jovem, né, do adolescente, que não tem condição, não tem responsabilidade, direito para lidar com isso, ou talvez não tenha até capacidade de lidar com isso, ou é do pai que deixou isso com o filho e o filho naturalmente fez merda, porque era esperado que ele fizesse mesmo. E aí, adianta o pai ficar dando esporro nesse moleque, porque ele foi irresponsável, porque ele foi negligente, porque ele não tem responsabilidade, porque nada que ele faz direito, não presta atenção nas coisas. Adianta isso? Então, assim, primeiro, né, vamos recapitulando aqui. Primeiro, falta de informação, falta de experiência com situações. Segundo, falta de capacidade mesmo bioquímica, biológica. E a terceira, que eu acho que é a mais importante, e eu acho que é a mais frequente, e eu acho que é a mais negligenciada pelos pais, que é a falta de autoestima. Né? É o medo de ser rejeitado ou de ser invalidado pelo pai. É aquela criança que vai ficar fazendo merda o tempo todo para chamar atenção, né? Para ver se alguém nota ela, para ver se alguém olha, para nem que seja para dar um esporro nela. E aí pode aparecer alguns sentimentos na cabeça das crianças, né? Assim, cara, talvez eu seja tão merda mesmo que eu mereça ser tratado assim. Porque realmente eu só faço coisa errada, tudo que eu faço é errado. Ela ouve isso o tempo todo, né? Então, você é muito bagunceiro, você é muito não sei o quê, você é muito irresponsável, você não faz isso direito, você não faz aquilo direito, né? Na cabeça dela começa a ter um problema de autoestima, que assim, realmente, talvez eu mereça isso aí mesmo. Talvez eu seja tão merda que eu nem mereço ter minhas próprias convicções. Talvez eu nem mereça pensar por minha conta. Talvez eu precise realmente que meu pai, minha mãe, ou quem quer que seja, né, que esteja cuidando, que essa pessoa tome as decisões por mim, que me controle e que me mantenha nesse tipo de comportamento, nesse tipo de gaiola, né? Talvez eu mereça mesmo essa chantagem emocional que estão fazendo comigo. Essa falta de autoestima, ela gera problemas terríveis e às vezes o que acontece é que o pai não percebe isso. E aí vai parecer que a criança está de sacanagem, né? Só que dificilmente a criança está de sacanagem, às vezes a criança está sofrendo mesmo. Então assim, você pega esses 3 pontos, né? Pega esses 3 pontos. Te faço uma pergunta. Ficar com raiva dessa criança que faz coisa errada por qualquer desses 3 pontos resolve o quê? Espera que eu... Perdão. Ficar puta com a criança que faz alguma coisa errada por conta disso tudo aqui vai resolver o quê? Ficar fazendo joguinho, ficar botando culpa na criança, ficar botando ela com medo. Cada coisa que ela faz, ela fica pensando 1000 vezes se pode fazer, porque vai deixar o pessoal bravo, vai deixar... Isso vai criar separação. Isso vai criar um gap entre você e seu filho. E aí, a gente volta naquela pergunta, né? Pergunta lá de cima. Como é que a gente educa sem punir, sem controlar, sem pôr medo, sem pôr culpa? E a resposta é exatamente o contrário disso tudo aqui que nós estamos falando. Que é criar conexão, ao invés de criar separação, né? Quando você entra num modo de tentar se aproximar do seu filho, você vai
facilitar a resolução de qualquer desses problemas. Todos esses problemas de comportamento, quer dizer, todos não, né? A questão do desenvolvimento cerebral, você não consegue acelerar. Mas os outros todos, você consegue, por exemplo, você consegue orientar a criança num ambiente novo, numa situação nova. Ela vai parar para prestar atenção em você se você é uma pessoa que merece prestar atenção. Se você é uma pessoa que ela entende que parando para te ouvir, ela vai melhorar como criança. Ela não sabe disso de forma consciente, tá? Mas ela sabe que se ela parar para te olhar, aquele momento ali que ela vai perder para, né? Ela podia estar fazendo outra coisa, eu vou brincar, não sei o quê, mas eu resolvi não brincar, eu resolvi parar e ouvir meu pai. Ela sabe que aquele momento ali vai ser um momento importante para ela. Vai ser um momento de conexão com o pai. Vai ser um momento onde ela vai, de repente, entender alguma coisa legal, alguma coisa bacana, onde vai aparecer alguma novidade para ela e que ela vai se sentir bem com aquilo. Além disso, além de você criar uma conexão com seu filho e ajudar a resolver os problemas, mais do que ficar com raiva, do que ficar puto, do que botar culpa, você consegue investigar exatamente o que está acontecendo com seu filho quando você se aproxima. Se você cria distância, a maior chance que você tem é que você, conforme seu filho vai se desenvolvendo, vai crescendo, a idade e tal, é que você, passando um certo tempo, você nem saiba quem é seu filho mais. Porque o seu filho não vai ser uma criança para sempre. Não sei se você percebeu isso. Não sei se você já reparou. Seu filho não vai ser uma criança para sempre. E conforme essa criança vai se desenvolvendo, a personalidade dela vai sendo montada de um jeito que é só dela, né, claro, mas assim, ela segue uma linha, né, a personalidade dela vai sendo montada como se fosse um Lego, né, as experiências e as coisas que ela acha, que ela pensa, que ela gosta e que ela faz, vão sendo montadas numa certa direção. E se você não entende para que lado seu filho está indo, como é que faz? Né? Então, assim, a questão é o seguinte: colocar o seu filho mais próximo de você, através de conexão, vai te fazer um pai melhor, vai fazer você não precisar usar desses artifícios, que são artifícios que a gente sempre usou, que sempre foram feitos, mas que no fundo geram um distanciamento. E o que a gente não quer é isso, né? A gente quer que os filhos se sintam acolhidos, que eles se sintam próximos, se sintam parte da família. Né? E não uns anexos aí que apareceu aqui e a gente vê o que faz aí com os anexos. Né? Vou beber mais água que tô falando bastante hoje. Se tiver alguma dúvida, aproveita para ir colocando enquanto eu tô dando uma respirada aqui. E não tem nada para falar, não. É só, se tiver dúvida, vai colocando, no final a gente fala. Então, assim, coloca na sua cabeça uma coisa, tá? Você não é vítima do seu filho. Ele não tá... Quando seu filho se comporta de uma forma que você não gosta, quando seu filho, às vezes, se comporta de um jeito diferente, ou quando ele tem atitudes que você não gosta, não é que ele tá acabando com a sua vida, parece que ele tá fazendo sacanagem, né? Não é isso. É que, na verdade, ele está só sendo criança mesmo. Ele está só sendo jovem. Ele está sendo aquilo ali que ele precisa ser mesmo. Só que talvez tenha algumas formas de conduzir ele lá atrás que foram levando ele para fazer algum tipo de coisa que você não goste. Ou às vezes não é nem isso, às vezes não é nem transtorno de comportamento, não é nem distúrbio de comportamento. Às vezes é só que ele é muito diferente de você mesmo. E tudo bem. Quando ele é muito diferente de você, é função do pai entender o filho e não o contrário. Não é o seu filho que tem que te entender. O seu filho é uma porra de uma criança catarrenta. Ele chegou outro dia no mundo aí. Não tem como, né, um jovem, um adolescente, uma criança entender o pai. É o contrário. É o pai que tem que entender o filho e se moldar a ele. Né? Ela dá trabalho mesmo.
Desculpa trazer essa verdade chocante, né? Que dá trabalho mesmo, não tem jeito, é uma criança. E é sua função fazer isso. Não é função de mais ninguém. Não é função da escola, não é função do governo, não é função da puta que eu pariu, é sua. Então gera um certo desconforto mesmo de pensar nisso. E aí eu queria trazer a solução, né? De como é que a gente faz para de fato se livrar da ilusão de controle. Eu gosto muito daquela cena, eu botei isso no Stories, né? Não sei se chegou para todo mundo, não sei se vocês chegaram a ver. A cena do Shifu, né? Com o Oogway. O Oogway é a tartaruga, que é o mestre supremo do negócio. E o Shifu é um mestre meio que submestre, assim, é um cara que é o mestre operacional, digamos assim. Ele que treina os ninja tudo lá, né? Ninja não, né? O pessoal do Kung Fu. E o Oogway, ele já transcendeu, assim, a parte operacional. Parece que ele é tipo um anciãozão, assim. Ele não põe a mão na massa, sabe? Mas ele dá conselhos e tal. E ele fala isso com o Shifu. O Panda, que é o Po, né? Que é o Kung Fu Panda. Ele só vai cumprir o destino dele. E você o seu, se você se livrar da ilusão de controle. No fundo, essa coisa da diferença é muito engraçada, porque nesse filme isso fica muito retratado. É um filme infantil, tá? Eu sei que é um filme infantil, tem umas coisinhas bobinhas de criança e tal, mas a mensagem desse filme ela é extremamente importante. Ela é extremamente madura, extremamente rica, e se você, pai, assistir esse filme, né, com olhos do que tem por trás daquilo ali que está acontecendo. Depois eu quero fazer uma live só sobre esse filme, porque ele é muito legal. Até simbolicamente, assim, falando, né? Você tem o Palácio de Jade, que ele fica no céu, assim, você tem que subir milhões de escadas para chegar lá. Aí você tem o Palácio de Jade, que é onde estão os mocinhos, né? Que é uma analogia para o céu. Aí lá, um dos discípulos desse Shifu, tô só abrindo parênteses aqui, só para vocês entenderem que é um filme realmente profundo. Um dos discípulos desse mestre Shifu, no passado, ele se revoltou contra aquilo tudo. Ele queria o poder, ele queria mais poder do que ele tinha, e queria o pergaminho lá, que tinha poderes mágicos e tal, e ele não conseguiu porque o Oogway, que é a tartaruga, falou, não, tem maldade no coração dele, não vou deixar ele ter esse poder supremo. E ele se revoltou com aquilo. Isso é uma analogia muito, muito clara, muito clara, com Lúcifer, né? O Palácio de Jade, ele tá lá em cima, você tem que subir para ir até ele, tá lá nas nuvens e tal, ou seja, é o céu. O Oogway seria Deus, né? E aí o Shifu, talvez, sei lá, o anjo Gabriel, alguma patente um pouco mais baixa. E aí Lúcifer se revolta contra aquilo tudo, destrói tudo e não sei o que e tal. No final o Oogway consegue deter ele. E aí manda ele para uma prisão, e essa prisão ela é num abismo. É uma prisão super segura e tal, e ele estava no céu, ele foi jogado para debaixo da terra, o Tai Lung, né, que é o vilão do negócio. Então, simbolicamente, esse filme é perfeito, fala sobre a revolta de Satanás e a expulsão dele do céu e tudo mais. E o Tai Lung é o cara que está lá no abismo lá, depois ele consegue fugir e tal, e ele tem esse confronto com o Po, que pela profecia era o único que conseguiria deter o Tai Lung. O Po é o Kung Fu Panda, né? O panda que dá o nome pro filme. Só que tem que treinar a porra do panda, né? Ele é gordo, ele é inapto, ele gosta muito, ele entende muito, ele estuda muito Kung Fu, ele tem toda a sabedoria teórica de tudo, mas ele é um coitado, né? Nunca treinou nem nada. E aí o Shifu descobre que ele, na verdade, o Po é muito diferente de todos os alunos que ele teve, muito diferente dele próprio, o Shifu, né? Porque o Shifu, como eu disse, ele é um mestre porradeiro, assim, é um cara linha dura, generalzão mesmo, treinar, não sei o que, e o Po é gordo, ele é o sanguíneo clássico, né? Ele é bem-humorado, ele leva as coisas meio que na maciota, ele é um cara que é difícil bater o olho, assim, levar ele a sério, né? E ele também tem uma leveza de lidar com a vida, ele tem uma leveza de mexer com as coisas, ele tem o ímpeto de contemplar as coisas, de conhecer e tal, e ele toma porrada o tempo todo no treinamento, todo mundo quer pegar ele de porrada, e ele termina o dia, ele apanha o dia inteiro e tal, e no final do dia ele tá empolgado ainda, ou seja, é um cara que tem o ímpeto, ele tem a garra, ele tem a força, só que ele não tem capacidade nenhuma, e quem precisa resolver isso é o Shifu, adaptando a forma de treiná-lo para que ele consiga tirar o melhor do Po. Essa é a lição pra gente.
Se o seu filho é muito diferente de você, perdão, você precisa arrumar um jeito de conseguir se conectar com ele de uma forma diferente. Porque se você, né, digamos que você tenha, sei lá, 2, 3, 4 filhos, muito provavelmente o que vai te conectar com o primeiro não vai ser o que vai te conectar no segundo, nem o que vai te conectar no terceiro. Né? A forma de lidar vai ser provavelmente muito diferente. Então, não adianta ficar culpando a criança, esse é que é o ponto todo, né? A criança, ela tá só sendo ela mesma, ela tá sendo criança. É nossa função, né? Acolher ela da melhor forma. Então, vamos direto, então, para o exercício, né, que eu queria passar aqui, que é um exercício de reflexão, para a gente realmente tomar ciência de toda a nossa vontade de exercer domínio e controle sobre os nossos filhos. É um exame de consciência que eu queria que vocês fizessem todo dia à noite, tá? Eu já vou deixar a recomendação aqui, que eu acho que todo pai deveria escrever um diáriozinho no final do dia. Um diáriozinho de 3, 4 linhas, todos os dias, sobre algumas coisas que aconteceram com você e algumas coisas sobre o desenvolvimento do seu filho mesmo. Isso é um exercício que vai te fazer muito bem. Tinha muito tempo que eu fazia isso, eu parei por conta de mudança, umas coisas, acabou que eu não voltei, mas é uma coisa que eu quero fazer. E esse exame de consciência você vai fazer sempre no final do dia, né, à noite, depois, né, já acabou tudo, tá indo dormir. Se puder escrever no diário, melhor, mas se tiver, né, agora, para hoje, tiver que fazer só mentalmente, é melhor do que nada. E eu quero que você pense em 3 coisas especificamente. 3. Perdão. Eu quero que você pare para pensar nas situações do dia onde você percebeu, né, refletindo, que você exerceu um domínio e um controle muito excessivo no seu filho. Tenta lembrar pelo menos 1 ou 2 situações, talvez tenha até mais, mas não é necessário ficar tentando regurgitar todas as situações e tal. Mas tenta lembrar, deve ter 1 ou 2 no dia que você sentiu assim que você, cara, passei do ponto, eu, né, quis controlar demais o meu filho aqui nesse ponto. E aí você vai responder 3 perguntas para mim. Para mim não, né? Para você, né? Para o seu bem. Primeiro, por que precisava ser especificamente do meu jeito nessa situação? E você anota, né, essa pergunta e aí você vai fazer embaixo assim, eu consigo abrir mão disso? Eu consigo abrir mão dessa vontade de ser do meu jeito? Daria para não ser do meu jeito e ficar tudo bem? Essa é a primeira reflexão. Hoje, por exemplo, aconteceu um negócio muito engraçado. Ela comprou pro Rafa um carrinho do Relâmpago McQueen, ele é apaixonado com o McQueen, né? O Relâmpago do Carros. E a Pela comprou para ele hoje, ele ficou desesperado, naturalmente, ficou apaixonado, ficou andando com o carro para lá e para cá, tomou banho com o carro e quis dormir com o carro. Eu falei com a Pela, olha, não, se for deitar com o carro, né, para ele dormir, ele não vai dormir, ele vai ficar brincando e não vai dormir. Foi dito e feito, ele ficou quietinho, ele ficou bem tranquilo, mas não dormiu. E aí eu fui lá fazer ele dormir, que a Pela tentou um tempão, falou, ó, não consegui e tal, e eu fui lá para fazer ele dormir. Sempre, quando ele sai do banho comigo, isso eu tô abrindo um parênteses para explicar a situação, ele sempre olha algum brinquedo que tá pela casa e fala assim, papai, quer dormir com um brinquedo tal? Eu falo, não, filho, brinquedo não é para dormir. A gente dorme com um paninho. Ele tem um paninho, assim, todo bonitinho, que ele, desde bebê, assim, que ele abraça, assim, para dormir. É um objeto de aconchego dele, né, que a gente não deu bico, né? Então ele tem um paninho que ele tá acostumado a dormir. E esse paninho é o melhor amigo de dormir dele, né? Filho, dormir é com paninho. A gente não dorme com brinquedo. Brinquedo é para brincar. Para dormir é o paninho, tá? Ah, não, beleza. E ele entende, super tranquilo e tal. Todo dia ele pede para dormir com brinquedo. Hoje ele dormiu com o Relâmpago. E aí eu cheguei lá e falei, filho, dá o Relâmpago. Papai, a gente não vai dormir com brinquedo. O brinquedo não é para dormir. A gente dorme com paninho. Repetir de novo a frase. A gente dorme com paninho. A gente dorme com paninho. E aí, não sei o que. Ele abraçou assim. Ele já tava meio todo cagado de sono. Todo com os olhos torto de sono, tadinho. Já ia ser uma confusão danada se eu tomasse o carrinho ali. Ele ia chorar. Ia ser uma confusão. O Heitor já tava dormindo. E aí eu fui razoável, né? Falei, então tá, não tem o que fazer, né? Vou ajeitar aqui, vou deitar junto com ele, deixa aí o Relâmpago e seja o que Deus quiser.
De repente, de noite, às vezes, ele, né, der uma cochilada, eu tiro e tal. Só que aconteceu um negócio muito doido. Porque eu abri mão do controle, né? Eu abri mão de ter o domínio da situação ali. Só que o que aconteceu? Como previamente já existia um trabalho muito forte da minha parte, falou assim, a gente dorme é companhia, a gente não dorme com brinquedo. Eu acho que isso clicou nele em algum lugar ali, em algum momento. E quando eu tava deitando com ele, ele pegou o relâmpago, ele pegou o carro, que ele ficou o dia inteiro agarrado, e me entregou. Falou assim, toma papai, põe o relâmpago pra lá. Não falou com essas palavras, mas assim, põe pra lá. Dormir com paninho, dormir com paninho. E repetiu dormir com paninho várias vezes. Ou seja, a minha atitude de ter uma relação próxima com ele, de ter uma educação já prévia, no sentido de ficar repetindo, que é uma coisa que é uma regra, né, aqui em casa. Ele não dorme com brinquedo porque eu conheço ele. Eu sei que ele vai ficar brincando, eu sei que ele não vai dormir e vai ser pior para ele. Vai ser pior para ele, ele não vai conseguir dormir. E ele precisa dormir, sei lá, 10, 12, 15 horas se precisar. Então é uma coisa que eu já venho incutindo. Isso é uma coisa que vocês precisam entender. Educação a gente não faz na hora da confusão. A gente não educa a criança na hora da confusão. A educação é sempre antes, no momento da calmaria. Você repete, 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 na calmaria, na tranquilidade, no momento que está tudo bem, que a criança está sem sono e tal. Naquele momento em que ele precisava dormir, ele lembrou daquilo. Papai, toma um relâmpago, dormir com paninho. Então, percebe assim que se eu quisesse, porra, eu sou muito maior que meu filho, eu podia ter tomado o negócio da mão dele e foda-se. Mas não funciona assim. Então, pensa direitinho. A primeira reflexão é, por que precisa ser do meu jeito? E eu consigo abrir mão disso? Isso é a primeira reflexão. A segunda reflexão é, por que eu tenho a necessidade de estar sempre certo? Eu consigo abrir mão disso também? Eu consigo abrir mão da necessidade de estar sempre certo? Será que eu estaria certo? Porque é uma regra, né? Não se dorme com brinquedo. Se eu chegasse e tomasse dele com força, e botasse o brinquedo pra fora, e deixasse ele lá chorando, e gritasse com ele, vamos dormir, cala a boca, não vai chorar nada, vamos dormir, isso aí. Haveria necessidade, eu estaria certo fazendo isso? Será que eu consigo abrir mão de estar certo para tentar conseguir uma situação mais favorável, tanto para mim quanto para ele? Terceira reflexão. Por que eu me sinto tão ameaçado quando meu filho age de um jeito diferente do que eu queria? Por quê? De onde vem isso? Por que eu me sinto ofendido se ele age de um jeito diferente do que eu queria? Será que eu consigo abrir mão desse sentimento? Se você fizer todos os dias um diáriozinho ou uma pequena reflexão antes de dormir sobre esses 3 pontos, eu vou repetir de novo agora em sequência para ficar bem fixado. Por que precisa ser do meu jeito? 2. Por que eu tenho necessidade de estar certo? 3. Por que eu me sinto tão ameaçado quando meu filho age de forma diferente da que eu quero? Se você fizer esse tipo de reflexão todos os dias, né? Aqui, é claro, você assistiu essa aula, você já acompanhou o raciocínio, você já entendeu por que existe a necessidade de a gente tomar ciência de que a gente está agindo de uma forma quase que até abusiva com o filho, né? Usando força, usando domínio, usando raiva, usando chantagem emocional, usando qualquer tipo de coisa que a gente tem para conseguir o nosso objetivo final, que é prevalecer sobre ele, né? Que não é educar, isso não é educar. É prevalecer sobre uma criança pequena, um jovem, um adolescente. Isso vocês já entenderam a partir da live. Se vocês conseguirem fazer essa reflexão todo dia antes de dormir, muito provavelmente, com o tempo, isso vai se dissipando. Porque você vai entendendo que, cara, realmente, para que eu vou ficar me estapeando com meu filho o tempo todo para estar certo, sabe? Fica arrumando confusão à toa, às vezes coisa idiota, coisa boba, coisa que não tem necessidade. As regras de casa, elas precisam ser poucas. Porque senão a criança não vai conseguir cumprir. Pensa no sistema tributário brasileiro. Pensa em como que é pagar todos os impostos corretamente no Brasil da forma, assim, de forma impecável. É fácil ou é difícil? Agora imagina colocar um código tributário brasileiro como um padrão de regras para o seu filho dentro da sua casa. Cara, é impossível.
Se o empresário, que às vezes tem, né, recurso, às vezes tem, pô, tem um contador, às vezes tem uma pessoa para ajudar, já passa um aperto, imagina uma criança de 5 anos, com as puta regras pra caralho dentro de casa, que não sei o que, tudo é controlado, tudo é... Não dá, cara. Então, facilita a sua vida, facilita a dele, e, cara, para de ficar impondo certas coisas que, no final das contas, você não ganha nada com isso, seu filho também não, a relação de vocês vai pro saco, vocês vão ficar cada vez mais distantes, seu filho vai crescer, no final das contas você não vai saber nem quem é seu filho direito, porque você não teve tempo de se aproximar dele, né? Então, o que eu tinha para falar hoje é isso. 50 e poucos minutos aí, tirando aí uns 5 minutos de introdução, né? Para começar. Se alguém tiver alguma dúvida, deixa a dúvida aí, a gente vai comentando. Se não tiver nenhuma dúvida, a gente se vê na semana que vem. Lembrando, porra, o Ian chegou aos 44 do segundo tempo. Fala, Ian, boa noite, cara. Manoel, boa noite também. O pessoal chegou já no apagar das luzes. Mas eu queria deixar um recado final aqui, que existe método, tá, em fazer esse tipo de coisa. Claro que se você simplesmente abre mão de fazer, né, de tomar todas as decisões na casa, todas as decisões com seu filho, obviamente não vai ser bom para ele, porque ele vai crescer mimado, né? Ele vai tomar conta da casa e não é para acontecer isso, porque ele não tem responsabilidade para isso. É você, como pai, que tem responsabilidade para organizar a casa, ordenar a casa, deixar do jeito que ele consiga sobreviver legal ali dentro, que consiga ter uma certa liberdade ali dentro. Não é isso que eu tô falando. Se você afrouxa demais, vai ser um caos. Se você tenta dominar e controlar demais, vai ser um tipo de caos diferente. A virtude, como diria Aristóteles, né, a gente citou isso na outra live, está no meio. E se você quiser, né, ter técnica para isso, ter formas de fazer isso da forma correta, tem o link na minha bio aqui. Se você, né, clicar na bio, você vai cair na página onde vende o meu curso, Conexão Eterna, Criando Laços Inquebráveis. São algumas aulas, a maioria não está gravada ainda, já tem o primeiro módulo lá. O primeiro módulo, eu estou querendo estender ele mais um pouco ainda, vai ter mais algumas aulas sobre esse assunto. Essa aula especificamente vai estar lá daqui a pouco, alguns trechos pelo menos, e aí eu vou, claro, né, vou gravar uma específica para lá falando desse assunto, e você vai conseguir pegar todos os preceitos que eu estou falando aqui, vai conseguir aplicar na prática exatamente como eu faço com os meus filhos, e seguindo uma técnica, seguindo um método, para você não ficar perdido, cada hora faz uma coisa, e aí, será que eu estou fazendo isso, será que eu estou fazendo... Eu peguei uma técnica, que é uma técnica validada, e estou te ensinando lá, inclusive sobre questão de como se direcionar ao filho, como usar certos tons de voz na hora correta, como você conseguir organizar a casa de forma que ele se sinta parte da família, enfim, certos compromissos que você, como pai, precisa ter diretamente com seu filho, né? Fora da correria do dia a dia. Então, eu tenho algumas sugestões também de coisas para você fazer com seu filho de ordem diária, de ordem semanal e de ordem anual, que é para você precisar cumprir esses compromissos e você consegue se conectar muito melhor com ele, principalmente porque a maioria das crianças, quando está no meio da confusão, no meio do dia a dia, é de um jeito, e se você tira ela dali, leva ela para um lugar e tenta entender quem é ela de fato, você vai ver que as reações dela são, às vezes, muito diferentes, né? Então, te impede tira essa cortina de fumaça daquilo que pode ser o temperamento, a personalidade do seu filho. E, às vezes, ele não tem nem chance de se mostrar para você. Então, tem várias formas da gente fazer isso. E lá no curso eu estou explicando certinho, com passo a passo, com tudo, com exercícios, né? Todas as aulas vão ter exercícios para você fazer, seja alguma reflexão, seja alguma coisa na prática. Então, é só clicar no link da bio e aí vocês caem direto na página, já tem um botãozinho para clicar lá. E é isso.